Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de qual horário você está assistindo essa aulinha. Hoje, o tema da nossa aula é Martin Heidegger. Nós vamos falar hoje sobre a ideia do ente e do ser, sobre a perspectiva da angústia e da morte. E é claro, para você ter acesso a mais vídeos aqui no canal Isto é História, se inscreve, coloca lá o sininho de notificação para te informar quando a gente vai falar mais das coisas e dá um like no final se você gostar, obviamente. Bora lá? De Heidegger. Vamos lá, então. Iniciando o espelhamento do material para os senhores. E vamos lá. Martin Heidegger. Martin Heidegger vai viver, meu velho, é um camarada que ele vai viver um período histórico que está pegando desde 1889 até 1976. Então, ele é um camarada contemporâneo, né? O Martin Heidegger vai nascer na cidade de Meerschwich em 1889 e numa família que era extremamente católica, apostólica romana. Tanto é que se imaginava, o pai dele, e ele também imaginava que ele um dia se tornaria padre. Ele acabou ingressando num seminário jesuíta, estudando teologia. No entanto, quando ele começou a entrar em contato com algumas leituras, principalmente protestantes, do Calvino e do Lutero, ele acabou ficando um tanto quanto, como se pode dizer, bolado com o catolicismo. E o Heidegger, ele então desiste da vida religiosa e acaba se casando com uma mulher protestante. Então, deixou o catolicismo, abandonou o catolicismo e acabou ingressando numa vida cristã protestante. Esse camarada, ele vai acabar trabalhando como professor de universidade, professor de filosofia, escreveu uma obra bastante importante chamada O Ser e o Tempo, onde ele vai expor suas ideias a respeito da existência do ser, o que é o ser em si, e, basicamente, um momento alto do Heidegger é quando, em 1933, o Hitler ascende ao poder. O que vai acabar acontecendo é que o Heidegger também vai se filiar ao Partido Nazista e com certo fervor no partido, né? Ele acaba sendo nomeado para uma universidade de Friburgo. Alguns vão falar que ele tinha alguns aspectos antissemitas, tal e coisa, mas, no final das contas, o que acabou acontecendo é que a pressão dos universitários e a pressão dos próprios professores em cima do Heidegger acabou colocando ele para ser um camada mais contido, que não deixou a propaganda antissemita se espalhar pela faculdade. Diga-se por passagem, ele vai acabar tendo contato com uma aluna dele, a Hannah Arendt, e a Hannah Arendt é de origem judia, né? E o que acaba acontecendo? Esse camarada, então, por essas atitudes de não permitirem, meu velho, que suas obras ou que o antissemitismo fosse muito divulgado dentro da faculdade, as obras dele vão acabar sendo censuradas até 1944. Ao final da guerra, ele vai repudiar o nazismo, mas, é claro, depois de ter ingressado no partido nazista, de ter feito uma defesa com fervor do partido, mesmo depois do arrependimento dele, a maioria não vai acreditar muito no arrependimento do Heidegger. Tipo assim, como se fosse um erro imperdoável, né? E o Martin Heidegger acaba por falecer em Breslau, na Alemanha, em 1976, né? É um camarada, meu velho, que bastante diferenciado, levava uma vida bastante pacata, uma vida bastante simples, né? E para começar a entender o Heidegger, a principal pergunta que ele fala deve ser feita sobre o ser. O que é o ser? Observa que ele fala que no passado os filósofos não indagavam sobre o ser, e sim sobre o ente, uma coisa. Mas o que é o ente? Bem, para Heidegger, todas as coisas são entes. As ideias são entes, as pessoas são entes, os objetos são entes. Mas o único ente capaz de pensar por si só e indagar sobre a sua existência é o ser humano. Então, o ente é a existência, é a manifestação dos modos do ser. O ser é a essência, é aquilo que fundamentalmente nos ilumina, é aquilo que faz a gente ser o que a gente é a consciência do que nós somos, do por que nós estamos aqui, por que nós nos indagamos sobre isso. Nós somos o único ente capaz de fazer isso. Então, ele afirma que a filosofia ela tem que tomar conta não das relações do homem e as coisas, das relações do homem e os entes, mas sim da relação do homem com ele mesmo, do homem e com o ser humano. Então, busca entender o ser humano a partir da sua relação com os objetos e com o meio que ele estava, né? O Heidegger questiona sobre o homem, o único capaz de fazer essa pergunta. Assim, quem é o homem? Quem é o ser? O estudioso alemão, o homem é um Dasein. Dasein é o termo que ele criou para poder falar que nós somos um ser
que pensa sobre a nossa existência aqui nesse mundo. Sacou? Então, essa palavra Dasein vem do alemão, que significa ser que está aqui. Dessa forma, o homem é um ser aí nesse planeta, nesse mundo. E aí essa é a grande diferença dos entes, né? Porque nós temos a ideia de que nós estamos nesse mundo. E nós questionamos por quê, de onde nós viemos, para onde nós vamos, enquanto os outros entes não pensam sobre essas coisas. Então, tudo é um ente, uma coisa, uma ideia, uma pessoa, um objeto, um animal. No entanto, o único ente capaz de pensar sobre si, aqui nesse mundo, por que ele veio, por que ele está, o que ele faz, o único capaz de fazer isso é o ser humano. Então, poder ser é a possibilidade de cada Dasein, de cada ser, de cada homem, ser capaz de escolher a cada momento o que deseja ser e empregar seus esforços nesse mundo para ser o que ele realmente quer. Por outro lado, se observa que os animais não podem escolher. Um gato, por exemplo. Um gato sempre vai estar buscando comida, sempre vai estar buscando um lugar para ele poder se abrigar até o último dia da vida dele. Já o Dasein, já nós, seres pensantes, podemos escolher o que nós vamos fazer. Nesse mundo em que nós fomos jogados. Observa que o Dasein, esse ser aqui, o homem nesse mundo, ele não escolheu estar nesse mundo. E nem escolheu o tempo que ele veio. Ele simplesmente apareceu aqui. Por isso, o Dasein, esse ser, deve transformar sua existência em projeto, que só vai terminar com a sua morte. Ou seja, a existência do ser é definida pelas coisas que ele quer fazer. Segundo Heidegger, parte da análise do ser do homem, do Dasein, um ser no mundo, descreve que esse ser ele vive em 3 etapas, que vão marcar a existência do ser, do Dasein, ao longo da sua história. E aí você pode ser um Dasein que tem uma existência autêntica, que você faz por você mesmo, ou uma existência inautêntica, aquela que você simplesmente copia. Bem, vamos à faticidade. Primeiro fato é o fato da existência. O ser humano é lançado no mundo sem saber por quê. E ao despertar a consciência da vida, ele já está aqui, sem ter pedido para nascer nem nada. Então, essa é a primeira coisa que ela é comum a todos nós. A segunda faticidade, ou segundo fato, é o desenvolvimento da existência. O ser humano estabelece relações com o mundo, com o ambiente natural, sobrenatural, social, historicamente situado no momento em que ele vive. Para existir, ele projeta a sua vida e procura agir no campo das suas possibilidades. Então, ele se move numa busca permanente para realizar aquilo que ainda não é. Em outras palavras, existir é construir um projeto para dizer que você realmente existe. E, por último, a destruição desse eu que passou a vida inteira construindo um projeto. Tentando realizar o seu projeto, o ser humano sofre a interferência de uma série de fatores adversos que acaba desviando dele do caminho existencial, do caminho essencial. Trata-se do confronto do eu com os outros, o confronto do indivíduo comum, que é geralmente derrotado. O seu eu é destruído, arruinado, dissolve-se na banalidade do cotidiano, nas preocupações da massa humana. Em vez de tornar-se si mesmo, ele torna-se o que os outros são. Assim, o eu é absorvido no com o outro e para o outro. Você está vivendo de acordo com o que os outros querem. Você está vivendo de acordo com a norma que os outros impõem. Você não está vivendo a normalidade ou a realidade que você queria viver. E por isso você é um ser infeliz. Heidegger considera o homem como sendo um Dasein, um ser em seu tempo, que vem desse verbo, como eu te falei. O homem é a própria representação desse ser no mundo. E por isso, a importância do questionamento sobre o ser e sobre o homem ser o único ser capaz de fazer isso. Cada Dasein tem a capacidade de escolher aquilo que ele quer ser. Cada ser tem a capacidade de escolher aquilo que ele quer. E para isso, é capaz de reunir esforços para garantir seus objetivos. Como eu já falei, o homem não escolhe estar nesse mundo. E nem mesmo tem escolha sobre em qual tempo ele quer vir para esse mundo. Mas é capaz de transformar sua própria existência nesse mundo até a morte. E quando ele centra os seus questionamentos do ser, o Dasein, ele passa a existir de maneira autêntica, efetiva, a partir de escolhas transformadoras. Os homens que não compreendem a importância do ser, ou de que alguma maneira não aceitam o fim da vida, são chamados de Dasman, ou seja, vivem uma realidade
de uma existência inautêntica, que não é aquilo que ele quis fazer a vida inteira. Fez por convenção, fez por questão social, fez por imposição, fez simplesmente por copiar aquilo que todo mundo faz. Na existência inautêntica, o homem perde o seu poder de escolha, de percepção, de decisão. Apenas vive sendo levado pelo mundo, deixando que os outros decidam o rumo da vida dele, que pensem por ele. O Dasman, aquele que não aceita o seu próprio fim, que não aceita de que ele é um ser pensante que deve tomar medidas próprias, fazer aquilo que ele realmente quer, faz parte de uma massa e encontra-se perdido em seu posicionamento com relação ao mundo. No sentido em que o ser humano imprime a ação à sua vida, decorre a sua autenticidade ou a sua inautenticidade. O indivíduo inautêntico é o que se desagrada, vivendo de acordo com as verdades e normas dadas. A despersonalização faz ele mergulhar no anonimato, anula qualquer originalidade dele. Ao contrário, uma pessoa autêntica é aquela que se projeta no seu tempo, que sempre vai em direção ao futuro. A existência é um lançar-se contínuo às possibilidades sempre renovadas de fazer aquilo que você realmente quer. Por ter plena noção da sua condição no mundo, de sua morte, inclusive, o Heidegger afirma que os homens enxergam as possibilidades infinitas como limitadas. Ah, por quê? Afinal de contas, eu vou morrer. Mas já que a morte é inevitável, eu não posso fazer tudo. Essa consciência gera uma angústia no homem. E esse sentimento é o que vai determinar o comportamento do homem diante dos acontecimentos da vida dele. Então, para que o homem consiga atingir o estado de existência autêntica, é necessário ele aceitar a morte. Mas como a gente vai encarar a vida se a gente foi feito para a morte? Segundo Heidegger, os entes não morrem, apenas cessam sua existência porque nunca tiveram escolha. Então, as coisas estão aqui pelo simples fato delas estarem aqui. Mas como elas não pensam sobre a existência delas, o que acaba acontecendo? Se eu não penso sobre a minha existência nem acabar, vai acabar. Os objetos, as ideias, elas podem, meu velho, elas podem ter um momento em que elas diminuem, em que elas não morrem, elas apenas cessam a existência. Ou seja, daqui a pouco volta novamente, encerra aquela existência naquele momento. Já os seres, eles têm plena consciência da morte deles. E por isso, porque enquanto ser que pensa e diagnostica o que é a vida dele, as possibilidades são infinitas, mas o homem acaba se vendo limitado porque ele acha que ele vai morrer daqui para ali. Isso gera uma angústia e um sentimento que vai determinar o que você vai fazer diante da vida. Heidegger propõe aceitar essas condições. Aceitar que seres... Porque olha só essa aqui. Heidegger propõe que aceitar nossa condição de seres finitos é primordial para levar uma existência autêntica, para você fazer aquilo que você realmente quer. Afinal de contas, se eu vou morrer, por que eu não vou fazer aquilo que eu quero? Se eu vou morrer, por que eu vou fazer aquilo que os outros querem? A minha existência é finita, então eu tenho que passar a pensar em mim. Eu tenho que passar a fazer aquilo que eu realmente quero. E em boa parte das vezes não é aquilo que as pessoas limitam para mim. A angústia é um sentimento profundo que faz o ser humano despertar da sua existência inautêntica. Ela revela o quanto nos dissolvemos em atitudes impessoais, o quanto somos absorvidos pela banalidade do cotidiano, o quanto anulamos o nosso eu para inseri-lo alienadamente no mundo do outro. A morte, então, todo ser é um ser para a morte, mas apenas os humanos reconhecem isso. Nossas vidas são temporais. Somente depois de compreender que temos essa vida, é que nós realmente, e que temos um fim nessa vida, é que nós realmente podemos ser autênticos e buscarmos aquilo que realmente queremos fazer. Então, velho, Heidegger fala o quê? Tomamos conhecimento, ou tenha conhecimento de que sua vida é finita. Saiba que o seu tempo nesse mundo não é total. Saiba, meu camarada, que você vive e tem um tempo limitado. Não desperdice ele fazendo aquilo que você não queria fazer. Faça o que é autêntico. Faça o que é necessário. Diminua a sua angústia e viva feliz. Bem, essa é um pouquinho da ideia do Heidegger para melhorar os nossos dias. Busquemos a felicidade. Sejamos autênticos. Beijo para vocês. Até mais. Tchau, galera.